Aí pra cozinha, a gente lembra que tem que comer com moderação, mas nem sempre a gente consegue, principalmente quando a receita é da Liz Guimarães. Gente, essa chefe, ela arrasa demais. Ela ensinou a gente a fazer outro dia um pão de coco que era maravilhoso, via Skype. Eu sei que a turma fez, me mandou foto e hoje ela veio presencialmente ensinar a gente a fazer a rosca natalina. Liz, seja muito bem-vinda. Obrigada. E parabéns. Gente, que coisa linda que tá essa rosca. Trouxe uns panetones também para vocês verem. Olha. Um pouquinho do meu trabalho. Maravilhosa. Tá linda. Já é um enfeite para mesa, né? No Linda, Natal. linda. Exatamente. Olha que show. E aqui os panetones estão... Opa, caiu. Eu gostei dessa embalagem pequena, olha, porque ele é Dá individual, presente, pra lembrança, de né? Dá brinde. tempo do pessoal comprar contigo? Dá tempo. Eu tenho ainda entrega agora dia 17 e dia 23 também tem uma remessa para entregar. Boa. E você, ainda dá tempo de fazer também até para presentear, viu? Vamos aprender com a Izzy? Bora, vamos lá começar, Ó, Izzy. a gente vai começar fazendo a esponja, que como é pão doce, a gente sempre precisa fazer esponja. Então vai farinha de trigo, o fermento e a água. Não precisa, a água aqui tá a temperatura ambiente, tá? Não precisa dar aquela mornada para não correr o risco nem de matar o fermento. Então a gente já vai deixar essa pré-misturinha aqui e ele vai fermentar. Isso daqui a gente vai deixar até dobrar o de volume. Ele vai ficar... Eu vou pôr mais um pouquinho de água. Enquanto ela mistura, deixa eu passar para você. Meia xícara de farinha de trigo para 1/4 de xícara de água e meio sachê de fermento biológico seco, tá, gente? Que são 5 gramas. Isso. E aí a gente mistura. Ó, cada farinha tem uma umidade diferente, né? Então aqui eu pus já um pouquinho mais de água porque tava muito seco. Vocês estão vendo que fica uma pastinha? É, farinha, água Água e fermento, só isso. Tá. Aí essa pastinha a gente vai deixar, cobre, vai dobrar de volume e aí a gente vai misturar o restante da massa. Tá. E no restante da massa você vai usar 2 xícaras de farinha de trigo. Isso, a farinha de trigo. 1/4 de xícara de chá de açúcar. Açúcar. 1 colher de chá de sal. Sal. 2 colheres de sopa de leite em pó. Leite em pó. Ah lá, dá aquela Dá misturadinha. aquela misturada. Depois, o ovo é só pro final ou vai na massa? Não, já vai na massa Vai na aqui. massa. Um O ovo. ovo vai deixar bem macia essa massa. 2 colheres de sopa de manteiga. É, a manteiga a gente vai pôr só no finalzinho. No finalzinho. É. E 2 colheres... meia não. 1/4 de xícara de chá de água. Isso. Água novamente aqui. Dependendo do tamanho do ovo, talvez precise também de mais ou menos água, tá? A gente vai dar o ponto aqui. Eu vou colocar toda porque eu já vi que vai precisar de mais. Mas em casa, gente, coloca aos poucos. Para não correr o risco de depois ter que colocar muita farinha, exagerar na água e ter que acrescentar muita farinha. Agora aqui aquele famoso misturar e depois vai para a bancada para sovar mesmo. Vai dar uma sovadinha. Sim, tem que sovar. Quanto tempo? Tá, uns Sova. 5 minutos, dependendo da força do braço, né? 5 minutinhos sovar. Quando tiver uma massa mais lisa, mais bonita, aí sim que a gente vai adicionar a manteiga por último, depois que já tá bem homogêneo. A princípio a gente mistura, acerta o ponto da hidratação com a água, formou aquela cara de massa, aí a gente acrescenta... As 2 colheres de manteiga. Isso, a manteiga, Tá bom. tá? E aí... Vou te dar esse tempinho aí pra você misturar, Eu vou terminar pra você de colocar a manteiga. e mostrar e aí a massa eu volto, como fica, tá bom? que eu trouxe Pode? uma já fermentada. Isso, porque aí depois vai ter que deixar fermentar, Isso. deixar crescer, dobrar de tamanho, né? Exatamente. Então tá joia. Então fica aí que eu volto já, Eu vou tá, terminando Izzy? aqui. Você vem comigo? Vem? Ou você viu a receita e falou, ai, Clau, pelo amor de Deus, eu não consigo sovar porque meus dedos doem, meu braço dói. Tá assim, amiga? Ó, se você tá com dor e é por conta das articulações, saiba que é normal. As cartilagens, ao longo da vida, elas vão se ver como é que tá. Lizzy, essa massa, você chegou nesse ponto e colocou a manteiga. Isso. E aí deixa fermentar. Sempre Tá. pão a gente deixa pelo menos, no mínimo, dobrar de volume, né? Tá. Aí deixa num lugar da casa quentinho, assim, confortável. Essa daqui, ó, dá pra ver que ela tá até assim, ó, fofinha. Eu vou abrir agora
para mostrar para vocês como que recheia. Tá. Gente, eu não trabalho com muita farinha. Eu coloquei aqui óleo na bancada e um pouquinho de óleo na mão para abrir a massa. Tá joia. Porque se a gente acrescenta muita farinha, é assim que o pão depois fica ressecado. Sabe aquele pão que você come e tá gostoso só na hora que assa, no outro dia tá meio duro? Então, a gente não vai colocar muita farinha. Para quem não tem aqueles rolos de abrir, eu vim aqui para abrir só com a mão para mostrar para vocês que é possível. Não precisa também de ter o rolo. Ó, só apalpando a massa, eu não tô rasgando, abrindo ela, tô só massageando a massa e abrindo. Esse tamanho aqui já tá bom, quase o tamanho de uma folha de sulfite. A gente vai vir com a manteiga ou margarina derretida e pincelar aqui nessa massa. Na hora de pincelar, pessoal, sempre deixa no finalzinho aqui, ó, um dedinho sem colocar a manteiga, porque é o fechamento, é onde a gente vai grudar uma massa na outra. Então pode vir aqui passar bastante manteiga. Essa gordura aqui é o que vai deixar essa massa mais úmida, esse recheio bem macio. E manteiga sem sal, tá, gente? Eu acho que esqueci de comentar isso. Sempre que for usar manteiga assim, tanto a da massa quanto aqui no recheio, sem sal, sem sal. Ó, aí ele já fica aqui eu passei até o final, mas aqui deixei uma faixinha sem passar, tá? Aí vem aqui com as frutas. Ai, não gosto de uva passa. Pode fazer só com frutas cristalizadas, pode fazer com gota de chocolate, chocolate meio amargo, picado. Posso fazer com doce de leite de coco? Pode, pode. Nossa, queijo de goiabada. Posso fazer com nozes? Nozes, ia ficar um luxo. Com nozes ou castanha e chocolate. Então dá pra brincar com recheio assim. Joia. Bastante. Espalha aqui. Gente, parece que é pouca fruta, mas a gente vai enrolar, vai ter fruta pra todo mundo aqui. Ô Izzy, só pro pessoal entender, quanto tempo eu demoro pra chegar naquele ponto que a massa dobrou e tal? Só para as pessoas se organizarem. Depende da temperatura que tá na casa dela, na região. Tá. Né? Esses dias aqui em São Paulo tá fazendo muito calor, essa massa aqui, em uns 40 minutos, ela já fermentou. Tá, então você tira aí uma horinha pra você preparar. Isso. E depois, mas quanto tempo vai ficar no forno? Depois no forno vai uns 25 minutos. Tá? Pelo menos uma hora e meia. Então, eu falo que o pão, na realidade, o pão sempre é o tempo dele, não é o tempo nosso, até um exercício de paciência. Para dobrar, gente, a gente vai enrolar como se fosse um rocambole. O primeiro ponto, a gente faz uma dobrinha assim e já aperta, ó. Vai virando e fechando. Tá. E já vai pressionando para na hora de cortar ele não ficar com ar, ó. Como se fosse enrolar um rocambole mesmo. O finalzinho, a gente vai puxar aqui aquela ponta que a gente não passou manteiga para grudar. Pronto, ó que lindo. Nossa, que demais, né, gente? Aí a gente pode dar aquele beliscão. Aquela vontade que você tava de beliscar alguém, você belisca a massa. Para ela fechar bem aqui, fechar a ponta. E agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai montar isso na forma. A forma pode ser também a que tiver em casa, tá? Com furo no meio. Se não tiver furo no meio, pode ser redonda. Se não tiver, pode ser retangular e põe um pedacinho do lado do outro. A gente trabalha com o que tem. Uma faquinha, a gente vai cortar no meio. No meio de novo. 4. Agora no meio de novo. Tá? E aí agora a gente tem 8 pedaços. Quando cru assim, eu já acho que tá tão lindo. Linda. Ó, aí a gente vai montar na forma assim, em pezinho, mostrando o recheio. A parte da dobra, das dobrinhas aqui, a gente vai colocar aqui, ó. Sempre esse fechiozinho, a gente vai pôr encostado lá na parede da forma. Vai protegendo para não abrir. Isso. E aí a gente vai montando na forma. Sempre colocando nos lados opostos, porque tem que ter espaço para elas crescerem, né? Ô, Liz, e antes de levar ao forno, a gente espera crescer mais um pouquinho? De novo, espera fermentar de novo, tá?
Mais quanto tempo? Mais ou Aí menos. vai mais pelo menos 20 minutos também, até dobrar de volume, tá? Eu sempre falo que é mais importante a gente pensar que é dobrar de volume do que necessariamente O tempo, né? o tempo, porque vai variar muito do calor que esteja na região que a pessoa mora. Ó, fica assim na forma. Eu pus aqui, ó, beirando a lateral de fora, o miolinho, dá pra ver que tá... Aham, que sim. tá sobrando, mas ela vai fermentar e ocupar esse espaço aqui. Gente, linda, linda. Eu falo, linda. se cru tá assim, imagina Nossa, assado. eu tô doida pra provar. De todas as delícias que você faz, qual é a que faz mais sucesso nessa época do ano? O panetone, eu geralmente chega em dezembro, eu não faço outras coisas, eu faço só o panetone, eu faço panetone de frutas, chocolate, trufado, só panetone. E eu tenho um pão também que faz muito sucesso, que é o brioche, que é aquele pão adocicado com um pouquinho de manteiga, fica assim, sem se passar nada, já é muito gostoso. Perfeito. Vou voltar aqui Certo. já para Eu vou mostrar experimentar essa depois como é que maravilha. fica, Você como vê aí depois depois ele de assado. maiorzinho e depois de assado, né? Que é o importante que a gente quer ver. Agora, qualquer dúvida, você já pode ir anotando aí, pode até já mandar uma mensagem de gratidão para a Lizzy no 11 9 7182 0790. E também para fazer a sua encomenda. Dá tempo, hein? Olha os panetones maravilhosos. 11 9 7182 0790 ou no Insta e Face Lizzy Guimarães. Volto lá já, mas antes eu quero chamar a sua atenção para uma realidade. A gente vai envelhecer-se aqui com a Lizzy, que já está... Gente, a rosca já saiu do forno. Que Olha coisa o linda. tamanho que fica, Linda. né? Antes da gente levar ao forno, ela já tá desse tamanho ou ela cresce um pouco no forno? Ela ainda cresce mais um pouquinho Tá, no forno, tá? maravilhosa. Mas ela vai ocupar, preencher o espaço da forma. Tá. Essa forma não é com fundo removível. Quem tiver em casa pode usar. Aí eu coloquei um papel alumínio untado com um pouquinho de óleo Tá. pra soltar mais fácil, ó. Essa já tá soltinha, tá vendo? Ó a leveza desse pão. Leve, me surpreendeu totalmente. Sim, que porque maravilha. ele tá super macio, super aerado. Que top. Vou colocar aqui. Amei. Aí a gente serve em cima com essa caldinha de açúcar de confeiteiro, tá na receita. Quando você põe aí a caldinha, eu vou repetir aqui todos os Isso. ingredientes. Gente, começa com a esponja. Meia xícara de farinha de trigo, 1/4 de xícara de água e meio sachê de fermento. É o fermento biológico seco, tá? Seco, 5 gramas. isso. Aí você vai colocar, depois que fez a esponja tal, deixou crescer, 2 xícaras de farinha de trigo, 1/4 de xícara de chá de açúcar, 1 colherinha de chá de sal, 2 colheres de sopa de leite em pó, 1 ovo, 1/4 de xícara de água e 2 colheres de sopa de manteiga sem sal. Isso. É simples assim. Exatamente. E aí a gente mistura agora essa coberturinha com água, pode ser com suco de limão, com suco de laranja, para finalizar. Tá linda. Um pouquinho mais de fruta em cima, porque não é nunca demais. Olha que coisa. E para dar um toque também, que eu gosto, adoro, nozes, gente. Olha lá. pouquinho de nozes. Que arrasa Essa cobertura, ela vai ficar mais esbranquiçada igual aquela ali, se esperar ela esfriar um pouco. Aqui, como eu acabei de misturar, ela demora um pouquinho mais para secar, Tá. tá? Você quer que eu prove dessa seca ou dessa molhadinha? Essa daqui que tá quentinha, Oba! Gente, quentinha, então é tudo de bom na vida de alguém, né? Sim. Ó, Deixa eu só pegar um garfinho aqui. isso é um privilégio muito grande. Pegou o contato da Lizzy? Lizzy Guimarães no Face e no Insta. No Insta é Chef Lizzy Guimarães. Ah, é Chef Lizzy Guimarães no Insta? Isso. Chef Lizzy Guimarães. Agora, presta atenção no seguinte, o WhatsApp tá muito fácil e se eu fosse você, eu entrava em contato já para encomendar os panetones, hein? 11 9 7182 0790. Ai, gente, A tá fofura. cheiroso demais a conta. Eu amo. Eu adoro. Bom, né? Pão é tudo de bom. Pão é tudo de bom. Quem quiser entrar em contato comigo também, eu conheço muita gente que fica assim, chateado, frustrado, porque tentei fazer o pão em casa, não consegui. Em janeiro, eu montei uma turma e eu vou dar um curso de panificação caseira em janeiro, num lugar super legal, facinho, perto do metrô. Então, o pessoal pode mandar mensagem no WhatsApp e no Instagram, @Chef Lizzy Guimarães,
que eu passo lá todas as informações. Maravilhosa. Olha como tá aeradinho, por isso que ele é vinho. Divino. Que bom que você gostou. Quero mais. Voltar aqui já já. Maravilhosa. Obrigada. Volta rápido, viu? Sim. Demorou muito pra vir. Ainda bem que você tá aqui com a Que gente. bom, obrigada.